propósito de vida. E eu penso que para nós mudarmos essa realidade, termos um número melhor, um indicador maior, a gente precisa começar a levar essa temática para dentro das grandes empresas, levar o propósito dessa temática, o propósito que nós temos enquanto pessoas que trabalhamos com diversidade e inclusão e que queremos mudar a nossa realidade, né, a nossa realidade social, nosso contexto social. E acho que é isso, acho que é isso. Enquanto instituição, nós temos feito muito no sentido de auxiliar as pessoas no seu processo de inclusão, e não só a inserção profissional, mas inclusão na sociedade. Eu não gosto quando se usa o termo, por exemplo, ressocialização, porque nós estamos falando de uma maioria que nunca foi socializada. E quando eu falo nunca foi socializada, é na questão de falta de acessos. Se eu tiver no meu banco de dados 10% de pessoas que foram, às vezes, num cinema, num museu, que leram um livro, é muito. É muito. 10% do meu banco de dados eu estou sendo otimista. Então, a gente está falando de uma maioria que nunca teve acesso. E nós precisamos gerar acesso, a gente precisa gerar oportunidade. Nós precisamos ser transformadores para promovermos transformação. Acho que é isso. Muito bom. E eu concordo aqui com o Jordan, que falou que sua fala é apaixonante, é mesmo. Parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo, acho super importante. E tomara que as empresas comecem a se conscientizar e ver quantos potenciais talentos também, né, que a gente está perdendo por conta desse preconceito. E aí, agora, eu queria passar, a gente vai voltar nesse tema de pessoas egressas, mas eu queria falar agora de um outro tipo de diversidade que também é ainda, claro, no contexto social, né? É super discutido, mas no contexto organizacional, que a gente vê para as empresas, organizações, ainda não é tanto, né? Que é a diversidade religiosa. E para isso eu queria falar com o Diego, né, Diego? Conta para gente o que é diversidade religiosa, né? E quais são os desafios que a gente vê aí quando a gente olha para o Brasil. Maravilha. Gente, diversidade religiosa, se a gente for parar para pensar, desde que o mundo é mundo, né, nós temos aí uma dominância muito forte pelo catolicismo, né, e muitas sociedades foram construídas, principalmente quando, né, os países foram colonizados por europeus, foram basicamente sociedades construídas com tradições católicas. O nosso calendário ele também segue rigidamente as informações que o catolicismo nos trouxe. Só que ao longo principalmente pós anos 2000, a gente pôde perceber que nas organizações, na sociedade, as pessoas, elas criaram talvez mais coragem de fazer parte de outras religiões, de outras crenças, de outras doutrinas, filosofias de vida. E isso interfere bastante para que a gente consiga, dentro de uma organização, ter a nossa fé expressada sem algum tipo de preconceito. Eu acho que existem muitas religiões onde existem praticamente comportamentos, vestimentas, né, preceitos, formas de se expressar, de se comportar, onde o físico ele está muito mais explícito, né? Então, se a gente fala assim de uma pessoa muçulmana, né, de uma mulher que tenha que utilizar o véu, de uma mulher ou de um rapaz que de repente precisaria utilizar uma túnica, ou até mesmo em momentos do meu expediente, em determinados horários do dia, eu ter que fazer a minha oração, né? Onde essas pessoas conseguiriam expressar a fé delas? Eu sei que já tivemos bastante iniciativas no passado em diversas empresas que, em suas sedes, construíram capelas, construíram locais de meditação,
mas ainda assim não é o todo. O assunto de diversidade religiosa, eu acho que o livro ele está dando a primeira provocação, o primeiro passo do que é poder discutir isso dentro de uma empresa. Eu acho que a gente já teve, por exemplo, pessoas que não trabalham no sétimo dia, né? Eu acho que há duas religiões aí, né? Além dos judeus, temos também os adventistas, né? Que muitas das vezes esses colaboradores têm dificuldade de encontrar emprego, principalmente quando há uma obrigatoriedade de trabalhar no sábado e não tem uma flexibilidade de dias a serem trabalhados. Eu acho que, principalmente quando a gente fala de feriados nacionais, eu sou candomblessista, né? Por que será e por que necessariamente eu teria que folgar num feriado de Corpus Christi, por exemplo? Por que se existem 5 feriados católicos ao longo do nosso calendário, será que eu não posso negociar com a minha empresa eu poder pegar esses 5 dias adicionais de folga, né, adicionais, ou seja, na verdade substituindo, não folgar num feriado católico e passar a folgar numa necessidade religiosa que eu tenha, né? Então acho que a diversidade religiosa é a gente conseguir oportunidades de nos expressarmos dentro das empresas de forma religiosa, de forma doutrinária, com as nossas crenças. E sem que as pessoas acham, uau, que absurdo, né? Será que eu poderia ir de turbante para o meu trabalho? Será que eu poderia participar de uma reunião de negócios e de forma extremamente natural? Eu entendo muito bem que é uma área comercial, eu tenho um contato direto com o cliente pode se sentir um pouco desconfortável. Isso é um outro passo mais adiante, que é mais relacionado à sociedade, ao respeito da sociedade com todas as religiões. Mas antes disso, de que forma que eu posso iniciar essa discussão? O Brasil, principalmente, é um país onde nós temos diversas religiões. E essas religiões, elas não são mais religiões escondidas. Ainda há um protestantismo elevado, ainda há um catolicismo elevado, mas nós já temos o espiritismo se posicionando de forma mais sendo respeitado com muito mais valor. Umbanda, Candomblé e as religiões de matrizes africanas e matrizes nativas brasileiras, né? O xamanismo, que tem diversas vertentes, temos religiões do Japão, né? Seichonoye, temos messiânicas, temos o judaísmo, temos muitas. Eu acho que, por mais que ainda temos crenças que correspondem a 1%, mas essa minoria também precisa ter a sua fé respeitada dentro do ambiente profissional. Então, aqui está esse desafio. Aqui está as primeiras oportunidades de levar essas discussões para dentro das empresas. E de que forma que isso consegue ser expressado? Eu acho que, claro, com pesquisas, né, entendendo o cenário de cada empresa, eu acho que de forma aberta, sem preconceito, um time de recrutamento e seleção, entender quem é aquele colaborador, motivar aquele candidato a vir como ele realmente é, né? Então, se ele quer se expressar também de forma religiosa, se ele quer vestir suas guias, se ele quer vestir um quipá, né? Se a mulher se sente confortável com um véu, essa liberdade, essa discussão tem que ser trazida de forma mais natural. Porque é fé, né? A fé
ela nada mais é do que a nossa ligação com o que é sagrado para a gente. O próprio ateu, cientistas que muitos acreditam plenamente, única e exclusivamente na ciência, todos eles têm a fé, mesmo que seja no próprio trabalho, no próprio resultado, na ciência, no universo, na química, na física. Tudo isso é forma de se expressar. Então, essas expressões religiosas são os pontos-chave que a gente precisa entender e trazer essas primeiras conversas dentro das empresas. E eu acho que, utilizando o nosso livro, o representante da empresa que utilizar o nosso livro como a Bíblia, o livro sagrado, a referência, o livro de cabeceira, o livro da mesa de trabalho, e cada um passar, nem que seja por poucas páginas de cada capítulo que a gente tem, a gente consegue implementar dentro das empresas o mundo mais próximo do ideal quando se trata de diversidade. Muito bom, Diego. E belíssimas palavras que você trouxe. Eu acho que isso tudo faz parte, né? Eu acho que de uma nova forma de pensar das pessoas, das organizações, que não existe só um padrão de pessoa, né? Então, que é a pessoa que é branca, heterossexual, cisgênero, que não é egressa prisional, que não é, no caso aqui, refugiada, que não é uma pessoa gorda, que não que é uma pessoa cristã. Então, tem um padrão, né, que a gente acredita que são todas as pessoas, a gente encaixou a forma como a gente lida em sociedade, da forma como a gente constrói políticas, benefícios, feriados, inclusive, né? Então, esse é um ponto muito bom. E quando a gente pensa, né, no nosso próximo tema aqui, que são as pessoas refugiadas, essa questão da religião também é muito conectada, né? Porque a gente também, com a questão de pessoas refugiadas, a gente tem a presença no nosso país de pessoas de diversas religiões também, né? Então, acho que é um tema que está aí diretamente conectado. Então, eu queria perguntar para a Kellen Neto, quem são, né, essas pessoas refugiadas, né? E quais desafios hoje que a gente tem aqui no Brasil? Bom, Débora, na verdade, a gente tem que iniciar entendendo um pouco das classificações migratórias que existem. Por quê? Porque dentro da categoria de pessoa migrante, existem algumas definições e alguns requisitos que, no caso da solicitação, né, de refúgio, da categoria de refúgio, chegam a ser bastante rígidas, né? Essa, vamos dizer, esse guarda-chuva de pessoa migrante, ela inclui as pessoas, né, que saíram de um país se deslocando para outro, não com fins, vamos dizer, de turismo, com fins de passagem temporária, né, mas com o fim de ficar nesse território por um tempo. Essas pessoas são chamadas de imigrantes, né? Aquelas que entram são as imigrantes e aquelas que saem do país são as emigrantes, né? Temos as pessoas migrantes internas de um país e as pessoas migrantes internacionais, tá? E não é todo mundo que consegue reunir todas as documentações, todas as provas, porque você precisa, de fato, dentro do sistema da Polícia Federal, né, do Brasil, tem um organismo chamado CONARE, né, o Conselho Nacional para os Refugiados, no qual você precisa apresentar uma documentação muito completa, o mais completa possível, para você, né, de fato, comprovar que você escapou de situações de persecução real e comprovada por motivos de religião, né, é um deles, por motivos, por exemplo, de pertencimento a uma etnia específica dentro do país, por motivos de dissidência política, orientação sexual, identidade de gênero, dentre outras. Mas justamente por isso é que
a imigração massiva que saiu do Haiti, ela apresentou um desafio muito grande dentro das classificações tradicionais que tínhamos, não só no Brasil, mas mesmo dentro da Acnur, porque as pessoas saíram dali inicialmente em 2012 por um desastre natural, né, que foi um terremoto que assolou o país, e estas pessoas precisaram, né, receber status específicos, né, de visto humanitário, que foi o que aconteceu inicialmente com as pessoas da Venezuela, né, que agora, mais recentemente, receberam o status de refugiada. Então, eu estou fazendo essa introdução por quê? Porque as pessoas pensam que existem só duas categorias, né? Aquela pessoa refugiada, né, que ela não precisa provar nada, só precisa dizer que ela é refugiada, e de fato é bem mais difícil do que isso. E as pessoas imigrantes, que são aquelas mais privilegiadas, aquelas que migram simplesmente por vontade própria ou por melhores oportunidades de estudo, trabalho. Tá? Então, temos essas categorias que precisam ser conhecidas dentro das empresas, porque muitas vezes chegam pessoas imigrantes em situação de grande vulnerabilidade, mas que ainda não receberam esse, vamos dizer, esse reconhecimento como pessoa refugiada. Mas uma questão que é muito importante da gente entender é que o Brasil, diferente de outros países, até dentro da América Latina, não é um grande destino, vamos dizer, de pessoas imigrantes, e dentro dessas pessoas imigrantes, as pessoas refugiadas, né? Porém, dentro das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, e agora com a imigração venezuelana, né? Roraima e Boa Vista, esse lugar, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, concentram aproximadamente 60%, 65% de todas as pessoas imigrantes e refugiadas no país. O que isso quer dizer? Quer dizer que os aproximadamente 1,1 milhão de pessoas que estão dentro dessa categoria imigrantes e refugiadas no Brasil, elas vêm se concentrar nos grandes polos urbanos. Por quê? Porque ali é onde existem maiores oportunidades oportunidades laborais, mas não só oportunidades laborais, como acesso a redes de apoio social, né, de outras comunidades, da própria comunidade imigrante do seu país, ou outras comunidades imigrantes, né, que estejam relacionadas, seja por identidade religiosa, como pessoas, né, muçulmanas, ou pessoas, vamos dizer, judias, né, mas também por afinidade geocultural, né? Então, mais pessoas africanas, enfim, mais pessoas caribenhas ou latino-americanas, e etc. Então, essas pessoas, como vocês já podem ver, realmente essas pessoas também têm uma diversidade não só de status migratório, como também uma diversidade religiosa, uma diversidade étnico-racial. É muito importante a gente lembrar, né, que esse conflito recente, infelizmente, essa guerra terrível na Ucrânia, está gerando uma onda massiva, né, de pessoas refugiadas. E essas pessoas refugiadas estão recebendo um tratamento extremamente diferenciado, tanto dos outros países da Europa, né, como de outros países do mundo. Por quê? Porque essas mesmas estruturas excludentes que existem, né, em termos étnico-raciais dentro dos países, existem também no atravessamento das pessoas migrantes e refugiadas. Então, uma coisa muito, muito importante é lembrar, estas pessoas não estão invadindo o Brasil, tá? Que é uma coisa que a gente escutava bastante, né, das ondas migratórias haitianas, venezuelanas, enfim. Por quê? Porque as pessoas que são emigrantes do Brasil são muito mais. E em 2021, até finais de 2021, as pessoas brasileiras morando fora do Brasil representavam o dobro da população imigrante e refugiada dentro do Brasil. Então, essas pessoas são plurais, elas sofrem diferentes exclusões ou acesso a oportunidades muito baseada na sua cor da pele e no seu fenótipo, mas também sofrem alguns tipos de constrangimento,
né, das tais de microagressões que a gente está falando, com as piadinhas, com os comentários, enfim, também bastante ligadas às suas práticas e crenças religiosas, né? Então, essas pessoas refugiadas, elas vêm, né, em grande parte, mas não sempre, né, mas vêm em grande parte se refugiar ou acessar, né, essas oportunidades e redes de apoio e comunidades, né, nas grandes urbes do país. Então, esses desafios, né, que temos hoje no Brasil se constituem em algumas medidas no seguinte: primeiro, a gente precisa aprender a entender que o Brasil ele precisa usufruir desses talentos que vêm já trazendo algumas deficiências muito grandes que todos e todas nós sabemos que existem no Brasil. O Brasil é um país monolíngue, fala uma língua só, e essa expansão, né, econômica, essa expansão, além de econômica, acadêmica, dessa troca de informações, faz com que o Brasil continue ainda muito isolado e não ocupe o lugar de destaque internacional que deveria ocupar, não só em termos de tamanho, em termos de população, em termos de localização geográfica, né? O Brasil, além de possuir as coisas mais grandes na América Latina, deveria ter um papel muito mais ativo, não só na região latino-americana, como no mundo. E como realizar essa projeção internacional com a ajuda dessas pessoas imigrantes e refugiadas, né? Que trazem diferentes conhecimento de diferentes línguas. A esmagadora maioria delas são poliglotas, né? Que a gente entende que é um recurso muito limitado, muito escasso e muito necessário para a projeção de qualquer tipo de empresa, mesmo de pequenas startups, que eu também coincido com a Karine, né? Que ela mencionou que as startups estão começando a sair, né, desse lugar de branquitude cis-heteronormativa, né, sem deficiência e com uma média de idade de 25 anos, né, estão começando a sair desse lugar e aproveitar melhor, mais rapidamente, esses talentos. Interculturalidade, né, os desafios que o próprio Brasil traz em termos de lidar com outras culturas, de saber que as piadas que são praticadas aqui, a forma de se comunicar que é praticada no Brasil, muitas vezes atrapalha essa interação, essa expansão dos negócios, essa integração regional e mundial, né? Então, essas habilidades interculturais, tanto para a projeção das empresas de qualquer tamanho, tá? E qualquer área e setor, como também do enriquecimento das próprias pessoas que estão dentro da empresa, ao ter contato com essas pluralidades culturais, né? Então, é um enriquecimento ativo, verdadeiro, que é mensurável, né? A gente tem vários casos, né, de startups que conseguiram rapidamente expandir os seus negócios para outras regiões do mundo, justamente com a contratação dessas pessoas refugiadas e imigrantes. Uma outra questão dos desafios é a gente pegar a nossa lei de imigração, que felizmente substituiu a chamada lei do estrangeiro, que estava em vigência desde 1980, a modernizou, e é uma das leis mais progressistas no mundo em termos de direitos de acolhida a pessoas refugiadas e de outros status, né, de visto humanitário e etc. Então, a lei de imigração é uma das mais importantes que temos aqui no Brasil. O problema é que essa lei de imigração está linda ali na lei, não foi instrumentalizada, né? Não foi, está sendo lentamente conhecida. O acesso, por exemplo, a serviços bancários é um dos grandes desafios. Esse acesso a serviços bancários ainda está concentrado em 3, 4 dos maiores e mais lucrativos bancos do mundo, que são brasileiros, monopolizando, né, é um processo muito burocrático, um processo cheio de desconhecimentos dos direitos que as pessoas refugiadas, migrantes refugiadas têm
como qualquer cidadã brasileiro, de abrir uma conta bancária, né? Então, só para ilustrar, há muitas instâncias, acesso à educação, felizmente, o acesso à saúde está um pouco melhor hoje em dia, mas, né, a barreira do idioma ainda continua sendo um impeditivo. Dentro das empresas, as pessoas acham que é muito complexo, que é muito difícil contratar uma pessoa refugiada. Não é difícil, não é complexo. As pessoas não só conseguem pegar o seu CPF, conseguem pegar a sua carteira digital de trabalho, conseguem pegar o seu registro nacional migratório através da Polícia Federal. Então, os documentos necessários estão ali, tá? Mas também existem procedimentos em termos de sensibilização e de intencionalidade dentro da área, não só de recrutamento e seleção, como de toda a equipe, né? Todas as equipes dentro da empresa precisam ter vamos dizer, esse conhecimento de quanta riqueza está ficando de fora, não só com a população imigrante refugiada, né, refugiada especificamente, mas com todas essas outras populações que a gente está falando aqui. A Pá, né, já mencionava lá no início que ela ainda nem teve essa vivência corporativa toda, porque as portas se fechavam automaticamente e nem eram consideradas a sua experiência, conhecimentos e talentos. Essa história é repetida, né, ad eternum por várias outras populações subrepresentadas, minorizadas, né, que a gente está trazendo aqui, e que não são aquelas mais tradicionais que a gente já vê com grande avanço, né? Mulheres, e especialmente mulheres cis heterossexuais brancas sem deficiência, das mesmas faculdades de elite, né? Mas também dentro das populações LGBTQIA+, que se foca muito na orientação sexual gay e algumas vezes até lésbica, mas que esquecem do restante das outras orientações sexuais e identidades de gênero. Então, a complexificação desse olhar requer uma ampliação de um conhecimento muito maior, né? Quando eu me apresentei como uma mulher uma mulher cis pansexual imigrante colombiana, né? Então, lembrando que as pessoas refugiadas, elas muitas vezes chegam com uma identidade de gênero, orientação sexual diferente e não conhecem que aqui no Brasil temos leis que as protegem contra o racismo, leis que as protegem contra a LGBTQI-fobia e que também tem outras séries de legislações, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que também protege as mulheres imigrantes e refugiadas do abuso doméstico, né, da violência doméstica. Então, os desafios são fazer com que essa lei realmente seja capilarizada e conhecida por todo mundo, que as empresas se informem, né? E aqui dentro do nosso livrinho tem dicas bastante práticas, bastante claras de como é que vocês podem fazer isso de maneira fácil, de maneira informada, sensível, olhar atento às interseccionalidades. As pessoas têm orientação sexual, identidade de gênero, raça, religião, idades, deficiência ou não, né? E particularidades culturais e geográficas. E isso é verdade para vocês, para mim, para nós e para todo mundo, né? Então, esses que seriam os desafios principais, né? Para a sociedade, para o país e especificamente para as empresas. Débora. Muito obrigada, Kellen. Aprendi bastante aqui com a sua fala. Obrigada. Eu acho que não só eu, mas eu acho que várias empresas, né, e pessoas que trabalham com diversidade e inclusão também precisam aprender sobre o tema, e que bom que o nosso livro traz isso, né? Então, é praticamente uma enciclopédia de diversidade e inclusão. Eu espero que as pessoas leiam, porque eu acho que tem inúmeros aprendizados aí. Outro aprendizado grande que as pessoas que a gente precisa começar a ter é sobre a questão, né, da diversidade corporal, né, diversidade de corpos.
que é um guarda-chuva enorme, mas focando aqui na questão de pessoas gordas, né, da gordofobia. Queria perguntar para a Pá Falcão um pouco o que é a gordofobia, né? Quais são os desafios aí que a gente tem, que as pessoas gordas enfrentam no dia a dia, e quando a gente fala nessa perspectiva de empresas também. Então, Débora, bom, gordofobia é o preconceito contra gordos, tá? Esse preconceito, ele acontece de várias maneiras, mas eu acho que o mais nocivo de todos é uma crença que gordo é preguiçoso, que gordo não tem força de vontade. Então, se você pega, por exemplo, uma criança gordinha, né? Então, aquela criança é preguiçosa. Na escola, ela já começa a sofrer esse tipo de preconceito, e eu acho que todo mundo aqui já viu que a sua forma corporal, quando você é criança, muda totalmente na adolescência. Então, não dá para você dizer que uma criança de 6 anos, 7 anos, gordinha, vai ser um adulto gordo. Pode ser que seja, pode ser que não seja. O magrinho, criança, pode virar um adulto gordo, não sabemos, tá? Então, esse é um ponto muito complicado, porque, na verdade, a sociedade acredita que ser gordo é culpa do gordo, e ser gordo é uma característica fisiológica. Claro que existem pessoas com desvios comportamentais e tal, mas isso é uma minoria. É só a gente ver a quantidade de gordos que ficam desesperados fazendo regime a vida inteira e continuam gordos, né? Essa crença que gordo come demais. Eu, normalmente, quando viajo com amigos, né, que não me conhecem bem, eles falam assim, nossa, mas você come pouco. Eu falo, o que você achava? Que eu comia 1 quilo de macarrão sozinha? Não, eu como a mesma quantidade de um magro. É o meu metabolismo, né? Então, tem essa culpa em cima do gordo, tá? E isso se reflete nas empresas no preconceito que o gordo é incompetente. Porque se ele não tem força de vontade para emagrecer, como que ele vai conseguir fazer as coisas? Tá? E a gente consegue perceber que a gente, conforme a gente vai subindo nos escalões das empresas, tá? A gente tem muitos poucos gordos C-level, tá? Pouquíssimos gordos gerentes, quase nenhum C-level. Se você tem na base gordos, tá? É porque aquela pessoa tem alguma competência que a empresa não conseguiu encontrar num magro, né? Porque isso é visto, porque é olhado e falado assim, não, essa pessoa é preguiçosa, é melhor não lidar com ela. Então, essa é um ponto bastante sério, tá? O outro ponto bastante sério, eu sou engenheira, né? Então, eu sempre falo que tem que aumentar o desvio padrão, porque as coisas são construídas para pessoas dentro de um determinado desvio padrão, que exclui os gordos, como exclui os baixinhos, como exclui os que são muito altos, né? Todos esses são excluídos de como as coisas acontecem. Vou dar um exemplo para vocês que eu acho que todo mundo já viveu, não tem nada a ver com gordo, que é o seu amigo que tem 2,3 metros
e aí ele tem que mandar fazer uma cama para ele, porque ele não consegue encontrar uma cama que ele possa dormir. Tá? Por quê? Porque a sociedade imagina que a cama tem que ser para alguém que tem entre 1,60 m e 1,80 m, eu não sei. Tá? E isso acontece muito em vários níveis. Desde, por exemplo, não ter um aparelho de tomografia onde um gordo consiga entrar, até o banco do McDonald's na hora que você vai comer o seu lanche. Eu fico muitas vezes pensando qual é o custo para uma companhia aérea de colocar um cinto de segurança 10 centímetros maior. Tá? E não é colocado. Por outro lado, também existe o contrário. Então, por exemplo, eu vou comprar uma roupa plus size, né? Eu sou gorda, eu não sou gigante. Existe uma diferença. Mas aí eles pegam a mesma proporção do magro e fazem para o gordo. Então, eu comprei uma jaqueta jeans outro dia que eu preciso levar na costureira, porque ela tem exatamente o mesmo tamanho do meu antebraço sobrando, porque ela é grande no corpo para caber em mim, e daí fizeram um braço proporcional. Isso é custo. Custo para quem fabricou e um custo que eu paguei, e eu ainda vou ter que pedir para alguém cortar aquele pedaço da jaqueta. Né? Então, existe toda uma estrutura social que não contempla o gordo. Esse é um outro ponto. Tá? Eu sempre falo que se eu trabalhasse com moda, eu faria um treinamento para criar roupas para corpos diferentes. Né? Porque não é simplesmente você pegar a roupa de um magro e ampliar ou diminuir e tal. E aí o terceiro, que também é muito complicado, é o preconceito médico. Tá? Por quê? Porque, sim, ser gordo tem uma série de perigos para a saúde, mas beber cerveja também tem. Ser sedentário também tem. Morar na cidade de São Paulo e respirar fumaça o dia inteiro também tem. Né? Não é só ser gordo. Mas o fato é que, normalmente, precisa ser um médico muito especial para um gordo chegar no médico e o médico ir atrás da causa do que aquele gordo está sentindo e que não seja a gordura. Tá? Então, normalmente é assim, não, isso aí é porque você precisa emagrecer. Tá? Pode ser que muita coisa seja precisa emagrecer, mas não obrigatoriamente. Né? Então, de novo, né, como eu falei, eu não milito nessa área, mas eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tive uma miocardite. Miocardite é uma bactéria no coração. Então, eu peguei essa bactéria através de uma gripe, né? Não é uma coisa que estava sob o meu controle. Acho que todo mundo aqui já pegou uma bactéria. E eu comecei a ficar cansada. E demorou 3 meses o meu diagnóstico, porque todos achavam que era problema de coronárias entupidas, que era problema de alimentação, que era um problema cardíaco decorrente da gordura, e era uma bactéria. E eu quase morri por isso. Porque os médicos não passavam dessa barreira da gordura, né? Então, o que acontece é que, normalmente, a pessoa gorda ela só vai no médico em último caso, porque ela sabe que, se ela for no médico, ela não vai receber um tratamento sem antes receber uma bronca por ser gorda. Tá?
E muitas vezes, assim, você é gorda mesmo. Quando a gente fala em contratação de empresas, isso acontece também na hora do exame admissional. Tá? Eu conheço pessoas que fizeram todo o processo seletivo e daí passaram em tudo e não passaram no exame médico, porque o médico fala assim, não, é obeso mórbido, não pode entrar na empresa. Tá? Agora, como que a gente vai resolver isso? É uma questão de conscientização, na minha opinião. Não acho que seja algo que dê para resolver com leis. Apesar do que, segunda-feira eu fiquei muito feliz que eu vi uma notícia de uma moça de Brasília que ela não pôde passar na catraca do ônibus, que é uma coisa que acontece com todo gordo, comigo também. E tinha lugares vazios atrás do ônibus e na frente não. Ela teve que ir em pé o tempo todo, porque ela não passava na catraca. Ela pediu para o cobrador e para o motorista para sair pela porta da frente e entrar pela porta de trás. Ela já tinha pago e eles não deixaram. Então, ela teve que ir em pé, tendo bancos vazios. E ela processou a empresa e ganhou R$15 mil. Também é uma maneira que não é a maneira ideal, mas talvez comece a perceber, né? Aliás, por que a catraca do ônibus é tão apertada? Tem essa questão também. Tem toda uma questão de uma arquitetura gordofóbica, né? Tá? Nas empresas. Cadeiras frágeis, espaços apertados, você ter, assim, um outro exemplo é a cultura de saúde. Saúde é uma coisa muito ampla, qualidade de vida é muito ampla. Você ter uma academia na empresa é bom para quem gosta de academia. Aí, o gordinho está lá e ele se sente exposto, porque, não, você tem que ir lá na academia, você tem que ir lá fazer esteira, tem que ir lá fazer bicicleta na cara de todo mundo, que vai ficar rindo, porque você vai estar usando uma roupa de ginástica que não é adequada para o seu corpo, porque não existe roupa adequada para o seu corpo. Você vai estar num aparelho que não é adequado, você vai sentar numa bicicleta que o selim vai sumir, porque ele é muito pequeno para você. Então, ainda por cima, expõe ao ridículo. Né? Então, existe tudo isso. Agora, essa mesma empresa que põe a academia, será que tem uma sala de meditação? Será que tem uma sala para as pessoas pintarem uma aquarela? Porque isso também é qualidade de vida. Será que tem um clube de leitura? Não sei. Então, é tudo isso. Muito bom, Pá. Eu acho que trouxe pontos muito importantes. De fato, essa questão, quando a gente olha, né, do perfil de corpos, né, de pessoas que estão em posições de liderança, é um ponto muito interessante que você traz, né? Que a gente tem poucas pessoas gordas em posições de liderança, alta liderança, e como isso até hoje influencia, né, nessas escolhas e quem ocupa esses espaços, né? Mas muito bom. Acho que a nossa conversa hoje aqui foi muito rica. Eu aprendi bastante, mesmo trabalhando com o tema há tanto tempo. De novo, acho que são temas que não são tão falados e que eu acho que a gente tem que aproveitar, né, essa expertise toda que a gente tem aqui para aprender mais e construir empresas, instituições e uma sociedade cada vez melhor para todas as pessoas. E eu super agradeço a presença aqui de todos vocês, todas as pessoas aqui que falaram, que fazem parte do nosso livro. Reforço aqui a importância de vocês lerem o livro, eu acho que é uma enciclopédia cheia de assuntos muito legais sobre diversidade e inclusão, e agradeço ao Luciano também ao convite para mediar esse painel tão rico.
Débora, muito obrigado, né, a você pela mediação maravilhosa. Quero agradecer cada um aqui dos painelistas também, Pá, Kellen, Karine, Catarina, Diego, né, que puderam estar trazendo esses temas aí tão importantes. Como você mesmo falou, Débora, eu aprendi bastante. Eu só vou aproveitar aqui já também para no chat, gente, porque eu acho que é muito importante. Acho que a gente esse tema trouxe, acho que um gostinho de quero mais, não é? Então eu tenho certeza que vocês vão querer falar com a Catarina, com a Karine, com a Débora, com a Keren, com o Paco, com o Diego, para falar mais sobre isso. Então eu vou tomar liberdade. Lu, você está sem áudio. Oh, meu Deus, estou sem áudio. Eu não desde o começo, né? Ele ficou depois, né? Sem o. Vou tomar liberdade. Então, tomar a liberdade de colocar aqui os dados, né, do LinkedIn, para que vocês possam depois entrar em contato com os painelistas. E, assim, várias situações aqui, para mim, o que fica muito claro, né, de todos os temas que foram trazidos aqui, praticamente duas palavrinhas, né, gente? Empatia, até mais de duas aqui, mas algumas palavrinhas. Empatia, acolhimento, respeito às diferenças. A gente tem uma sociedade que foi construída dentro de padrões, né, de padrões de uma minoria, e que outras pessoas foram excluídas, não foram consideradas dentro desse padrão. E tem mais do que direito de falar assim, olha, eu estou aqui, eu faço parte dessa sociedade. Não tem sentido a gente ter uma sociedade onde somente alguns têm direitos, ou mais direitos do que outros, né? Então, todo mundo paga imposto, todo mundo convive, todo mundo vive, todo mundo sobrevive, né? E a sociedade ela é construída por todos, não somente por alguns. Então, cada vez mais, a gente tem que trazer esse tema, e nessa questão da gente se sentir parte de uma sociedade, a Karine trouxe uma questão aqui que, para mim, bateu forte, assim, porque uma situação que eu vivi, de certa maneira. Eu tenho um instituto, que é chamado Instituto Bússola Jovem, que é com foco em inclusão de jovens de baixa renda, né? Então, a gente trabalha justamente com jovens da comunidade, dá toda a capacitação, empregabilidade, orientação de carreira, e, além disso tudo, a gente procura fazer a inclusão através de visitas guiadas em espaços culturais e nas empresas. E um dia nós levamos os jovens para um espaço cultural, inclusive foi naquele espaço cultural da Porto Seguro, uma exposição chamada Liberdade da Cor. Então, os jovens passaram por lá, foi super legal, e no final, a gente costuma fazer aquele processamento. Aí, como que foi, jovens, para vocês passarem por essa experiência e tal? E aí um dos jovens, ele falou exatamente com essas palavras: eu pude perceber que esse espaço também é meu por direito. Ou seja, eles não se sentem parte. É muito forte isso, né? E muitos desses jovens, realmente, a gente tem uma época que a gente fez a capacitação na Paulista, e eles estavam maravilhados, porque eles não conheciam a Avenida Paulista. E quando a gente tira esses jovens da comunidade, traz eles, que hoje a gente faz a capacitação na Barra Funda, dentro da Faculdade Impacta, é o meu maior custo. Mas a gente continua bancando esse custo, porque tem um conceito, mostrar para eles, olha, tenha orgulho da sua origem, mas entenda que tem um mundo aqui fora que é teu, né? E que você precisa entender e conquistar esse mundo. Então, uma singela atitude, né? Muita gente já falou assim, mas faz na comunidade, você tem estrutura, não dá, porque tem um conceito embutido, né, de mostrar esse espaço, né? Então, isso é muito importante, porque se você não tem senso de pertencimento, você não briga por isso. Você vai brigar dentro do espaço que você considera que é teu. E não pode ter essa segregação. Todos têm que estar cientes que todo espaço é de cada um, né? E a gente tem que se abraçar para fazer realmente a diversidade e a inclusão acontecer. Eu encerro aqui meu discurso, e eu queria também fazer um outro convite para vocês, além de reforçar o convite do lançamento presencial. Nós estamos fazendo as rodas de conversa como essa,
para poder apresentar os temas, apresentar os coautores, né, para que vocês possam ter contato com a qualidade desse livro e como ele vale muito a pena, agrega muito valor. No dia 5 de maio, nós teremos uma nova roda de conversa com o tema geracional, os desafios da inclusão geracional. Eu, como um dos coautores que escrevi também sobre a questão geracional, provavelmente serei mediador e painelista também. Teremos o Sérgio Serapião, que é um especialista da questão geracional 50+, Cris Sabag, o Jordan, acho que precisou sair, estava aqui com a gente, o Jordan, um homem trans, ele fez um capítulo sobre o envelhecer do público trans, né? Fantástico. Então, são temas mais do que necessários para a gente poder abordar. Eu também vou colocar aqui para vocês aqui o link. Então, se vocês já puderem, se interessarem, já se inscrevam. Já está aberto as inscrições. É só entrar lá e no link que eu estou postando aqui e fazer a sua inscrição. Tá certo? E no dia 12 de maio estejam com a gente lá no lançamento do livro. Então, gente, fica aqui meu muito obrigado a todos os painelistas, mediadores e participantes. Espero que vocês tenham gostado, espero que o livro agregue na vida de vocês. Muito obrigado. Desculpa, olha que fora que eu ia dar, gente, eu preciso agradecer, mas fazer 3 agradecimentos a mais. Primeiro, Hub RH+, que ajuda a gente na divulgação, Talento Incluir, que ajuda a gente a auxiliar a interpretação de Libras, e Vivi, você como nosso intérprete de Libras, obrigado! Tá, nossa sempre parceira aí. Gente, muitíssimo obrigado, tenham um excelente dia, esperamos vocês dia 5. Beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Pessoal. Bebê.